principalmente por dois motivos: o desequilíbrio emocional e as promoções que se atiram na nossa frente. Então, para que você possa se proteger, eu fiz uma lista com 7 dicas que vão te ajudar a comprar com mais consciência, fazendo o seu dinheiro valer mais. Dica número 1: tenha uma lista inteligente. O que é ter uma lista inteligente? Você vai fazer uma lista como você já está acostumado, colocando tudo que você precisa comprar. Por exemplo, digamos que você precisa comprar uma panela de pressão, que você precisa também comprar uma calça preta, que você precisa comprar uma bolsa. Aí você vai escrever, ao lado da panela de pressão, você vai escrever eu preciso. Ao lado da bolsa preta, você vai escrever eu quero. É muito importante você saber a diferença entre eu preciso e eu quero. Você primeiro vai dar prioridade para aqueles itens que são realmente importantes. E quando você sair com foco para comprar o item que você realmente precisa, você vai olhar para aquilo e não vai deixar que as outras promoções roubem a sua atenção. Item número 2: estabeleça cota para os seus desejos. Se você não atende os seus desejos, o que acontece? Vai chegar um determinado momento que você vai se sabotar. Você vai ficar pensando assim: nossa, mas eu trabalho tanto, por que eu não mereço um cafezinho? Então você tem que descobrir quais são os seus desejos. Os seus desejos podem ser, por exemplo, o cafezinho, o chocolate, tomar uma cerveja com os amigos, enfim. Para que você possa lidar com os seus desejos, eu sugiro que você coloque uma cota para os seus desejos. Digamos que você vai colocar, por exemplo, uma cota de tomar 2 cafezinhos numa boa cafeteria por semana. Assim você vai atender os seus desejos e não vai deixar que todo o seu dinheiro se perca com este item. Item número 3: esconda os cartões de crédito e não tenha acesso fácil ao dinheiro. Quando você, por exemplo, deixa o dinheiro na conta corrente e sempre que você vai pagando aquilo que você precisa, você sempre passa no débito e a menina do caixa diz assim para você: você quer a sua via? Você diz não. O que acontece? Passa uma semana, 15 dias, você resolve tirar um extrato e aí você toma um susto. Nossa, sumiu meu dinheiro e eu não comprei nada diferente. Pois é, então não deixe o seu dinheiro de fácil acesso. Assim você vai ter muito mais controle e vai ficar difícil de você se perder com as pequenas despesas do dia a dia. Dica número 4: use a regra do tempo. Esta regra é muito poderosa. Se você precisar comprar de verdade um determinado item, pode ter certeza, você vai voltar à loja e você vai comprar. Então, estabeleça, por exemplo, o hábito de ir à loja, olhar o item que você quer e deixar para comprar no outro dia. Assim você vai ter tempo de chegar em casa, de pensar, de ver, por exemplo, se você já não tem aquilo que você acha que precisa, e aí você vai ter muito mais clareza se você precisa de verdade disto. Dica de número 5: troque as compras das lojas físicas pelas compras online. Quando você compra online, você tem muito mais tempo para comparar os preços, para avaliar os itens e não corre o risco de se esbarrar nos balaios, de o vendedor dizer: mas quem sabe você deveria levar mais isso. Ou seja, você tem muito mais foco. E hoje nós temos muito mais vantagens, por exemplo, de comprar online do que nas lojas físicas. Dica de número 6:
Reserve um tempo para o seu autoconhecimento. Saiba o que te faz bem. Será que a natureza, uma leitura, escutar uma boa música? Quando nos conhecemos, fica muito melhor controlar as nossas emoções e evitar, por exemplo, buscar o prazer imediato que as compras nos proporcionam. Dica de número 7. Tenha uma lista de desejos, pois é ela que vai fazer você dizer não aos prazeres imediatos por uma realização de um desejo muito maior. Ao escrever a sua lista, faça-se a seguinte pergunta: se dinheiro não fosse um problema para mim, eu iria comprar, visitar, viajar, enfim. O que você faria se dinheiro realmente não fosse um problema para você? Então eu quero que você pegue um papel, uma caneta e anote agora 5 desejos. O que você faria? Quais são a sua lista de desejos se dinheiro realmente não fosse um problema para você? Para escrever a lista, nós vamos usar também a questão dos prazos. E aqui vamos trabalhar com curto prazo, com médio prazo e o longo prazo. Para itens de curto prazo, usaremos um tempo de 3 meses. Para os itens de médio prazo, iremos usar um prazo de 6 meses. E para itens de longo prazo, iremos usar 1 ano ou mais. Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que você sempre passa na frente de um determinado restaurante e você fica pensando como seria se você pudesse entrar, pedir algo que você goste sem se preocupar com o lado direito do cardápio. Pois é, então coloque isso na sua lista de desejo. E para isso, por exemplo, você pode determinar um prazo de curto prazo, ou seja, que você pode realizar esse seu desejo em até 3 meses, porque isso vai fazer com que você possa dizer não àquelas compras, àquelas besteiras, a todos aqueles itens que você não precisa, ou seja, que você quer. Por exemplo, você poderia dizer que para um item de prazo médio, 6 meses aproximadamente, você pode querer comprar, por exemplo, um celular novo. Então você vai se organizando, vai juntando dinheiro e aí você consegue fazer a sua lista. Ter a sua lista de desejo vai fazer com que você possa escolher melhor o que comprar. E para itens, por exemplo, de longo prazo, que aqui poderia ser 1 ano ou mais, nós poderíamos colocar, por exemplo, uma viagem para a Europa, a sua casa, um carro ou algo que você precise, certo? Algo que você precise ou até algo que você deseje. Até logo!